Quero convidá-los a ler comigo na Palavra de Deus uma das muitas histórias do chamado Evangelho da Infância de Jesus. São os 2 primeiros capítulos de Lucas e os 2 primeiros capítulos de Mateus. Eu vou ler em Lucas, capítulo 2, verso 25 a 35. Diz assim a palavra: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ainda em pé, oremos. Senhor, muito obrigado por esse Natal, porque o Evangelho que conhecemos nasceu através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelado a nós. Por isso, Senhor, nós temos paz, por isso, Senhor, nós temos alegria, por isso, Senhor, nós temos esperança. Nesse dia, Senhor, que celebramos o Natal, nessa semana que encaminhamos para o final de um ano e o início de um novo ano, nós rogamos, Senhor, que esse nascimento de Jesus gere em nós um nascimento de novos sonhos, novas visões, nova disposição para te honrar e para te servir. Nós oramos entregando a ti esse tempo de reflexão nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar? O Natal para mim, nem sempre para todos, mas para mim recorda tempo muito bom, em que eu tive o privilégio, eu conto sempre, muitos não viveram isso, né? Conhecer o Evangelho de adulto, isso é uma grande bênção também, mas eu tive o privilégio de crescer na igreja. Então, eu já fui boi, eu já fui jumento, já fui no presépio, tudo que é tipo de figura. Tempo em que tinha sempre aquela encenação de Natal. Já fui os pastores, só não fui o menino Jesus, mas fiz todas as personagens da cena do Natal. Então, trazer isso à memória é sempre uma alegria, recordar esse tempo da infância na igreja. E eu costumo dizer que eu sou, já disse isso aqui, mas não vou cansar de repetir, eu sou prova de que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se afastará dele. Isso é palavra de Deus, lançada a nós, e nós temos que crer nela, e viver ela, e manifestar ela aos nossos filhos, né? Mas não sou só eu que viveu essa experiência de conviver com o templo, conviver com a igreja. Muitos aqui, mas eu queria destacar uma figura bíblica nessas narrativas. Lucas tinha uma preocupação. Quando você lê os 2 evangelhos, você percebe algumas
notórias diferenças. Enquanto em Mateus a genealogia vai a Abraão, em Lucas a genealogia de Jesus vai a Adão. Isso significa que Lucas queria incluir toda a criação, queria incluir, numa perspectiva além do povo de Israel, que é onde o Messias, o Filho de Deus, foi manifesto, ele queria incluir todas as gerações e todas as nações, que é aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou quando ele termina o ministério dele. Ele diz: ide, pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Deus é seu, é meu, é nosso Criador, e Ele não nos criou para a perdição, Ele não nos criou para a destruição, Ele não nos criou para o pecado, nem para a morte, Ele nos criou para a vida eterna. Diga comigo: Ele nos criou para a vida eterna. E essa obra de restauração da criação, essa obra de restauração do ser humano, ela se expressa e tem início, eu diria, no que nós chamamos o Novo Testamento, porque é uma nova aliança, mas não é uma nova aliança excludente, é uma nova aliança abrangente, que inclui, como disse, todo ser humano, não é? Para que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Natal visa nos lembrar esse fato, que Deus é Salvador seu e do mundo inteiro. Mas o mundo inteiro, grande parte, não sabe disso. Dessa boa nova. E você vê as palavras, quando a gente começa a ler o Evangelho da Infância, Deus fala, os anjos se falam, Maria fala, Isabel fala, e eu queria parar na experiência de Simeão. Mas uma das coisas que, assim, eu diria assim, que deve levar nós, religiosos, sacerdotes, pastores, né, e pastoras, que aqui não temos nesse momento, a um grande quebrantamento, porque o Natal é dos pequenos, o Natal é dos simples, o Natal é dos quebrantados. Porque quando você lê todas as narrativas, tirando Zacarias no templo, que também não creu, não é? O único religioso de ofício não creu. Não creu, ficou mudo, porque duvidou da palavra do Senhor. Então eu digo assim, nós que lidamos com as coisas de Deus muitas vezes, isso inclui líder de célula, inclui membro de clã, inclui pessoas que já estão investidas de uma tarefa, de uma diaconia, de um serviço na igreja. A religiosidade, a nossa experiência cristã vai sendo incorporada e muitas vezes vai se tornando banal, vai se tornando assim uma coisa que nós lidamos com muita facilidade sem nos darmos conta da grandiosidade do acontecimento da nossa vida, que é a irrupção do Evangelho, a vida de Deus em Cristo Jesus para nós. Então, o Natal é um momento de recordatório, como a Semana da Paixão de Cristo, da morte e da ressurreição, é recordatório, primeiro, da simplicidade e do propósito de Deus. Deus tem propósito de salvação, de redenção, que são as expressões que nós encontramos aqui para designar a mesma coisa, que é Deus tem propósito de nos conceder a vida eterna. A vida eterna com Ele e a vida eterna agora. Porque a expressão vida eterna significa uma qualidade de vida melhor. Melhor do que a que você tem, melhor do que tudo que você sonhou, é o que Deus propôs através de Jesus. E algumas lições são muito claras para nós. Eu dizia, pregando no culto da pastoral do Colégio Bennett, o Evangelho começa num estábulo e o Evangelho termina numa cruz. Tudo com propósito, para passar para nós algumas lições.
Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Havia em Jerusalém, ademais de Simeão, algumas pessoas que tinham viva no coração a palavra de Deus, as promessas de Deus. E que criam que as promessas de Deus não eram apenas para alguns, que as promessas de Deus eram para todos, eram para aqueles que creem. Ou seja, e crendo nas promessas de Deus, eles buscavam a Deus. Simeão, certamente, participava pelo menos de 4 momentos, possivelmente idoso, tendo filhos que trabalhassem, etc. Nós não temos muitos detalhes sobre a vida de Simeão, mas na primeira hora do dia era a hora que os piedosos, não é? Ao meio-dia, às 3 da tarde, que era a hora do sacrifício pelos pecados ocultos de Israel, e às 6 horas, que era a última hora do dia, eles contavam 12 horas do turno da noite e 12 horas do turno do dia. Pessoas que tinham expectativa, pessoas que não aguentavam mais a opressão, que viviam debaixo de 2 opressores: o Império Romano, que estabelecia para eles custas altas, o fato de José viver em Nazaré, em função de lugar de trabalho. Essa época foi a época da construção da cidade de Tiberíades, à beira do Mar da Galileia, onde homens que exerciam profissões artesanais foram chamados para construir uma cidade que durou mais de 100 anos, as construções em homenagem a Tibério César, o César romano, e viviam sob condições de altíssima opressão, mas não era apenas de Roma. Havia também a família herodiana que dominava, que fez negociações com Roma. Então, crescia no coração do povo um anseio por libertação, crescia no coração do povo um anseio por um tempo melhor, que eu acredito, especialmente esse ano, todos nós estamos ansiando por um tempo melhor, não é verdade? E essa expectativa criou uma disciplina, mas muito mais chegada a pessoas simples. Porque a maneira como Deus, a pedagogia que Deus usa é revelar-se aos simples. Não foi o sumo sacerdote que teve uma visitação do anjo. Foram os pastores no campo, foi Isabel, foi Maria, foi Simeão, foi Ana, pessoas simples. Pessoas que ansiavam por isso, desejavam. A Bíblia, os profetas, com palavras diferentes, frequentemente repete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode repetir comigo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma verdade. Eu não conheço ninguém que se ajoelha do lado da sua cama ou num lugar que você tenha um pouco de privacidade e que busque a presença do Senhor e que não receba uma visitação do Senhor. Porque o Senhor se deixa achar. O Senhor se revela aos que os buscam. E essa é a lição do texto. Diz que Simeão se dirigiu ao templo. Essa é a lição. Ou seja, era um lugar referencial. Esse templo hoje tem uma dinâmica diferenciada. Não está mais em Jerusalém. Em Jerusalém não existe mais o templo como lugar de oração e de sacrifício. Até Jesus deixa uma mensagem para você e para mim sobre isso. Quando interrogado pela mulher samaritana sobre onde se devia adorar a Deus, a expressão de Jesus, ela perguntou: aqui, em Samaria, no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, no Monte Sião, onde estava o templo. Jesus disse: tempo virá em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, nós estamos em Petrópolis, estamos no santuário,
mas podemos estar aqui e em outros lugares, conhecendo mais a Deus, buscando mais a presença de Deus. A segunda coisa é que esse homem cria nas promessas de Deus. Ele cria que Deus haveria de cumprir a palavra que disse ao profeta: da raiz de Jessé surgirá um rebento. E aquilo que foi dito por Deus é palavra de verdade. Aquilo que você lê na Bíblia de promessa para a sua vida é palavra que se cumpre na medida do nosso desejo, da nossa convicção, da nossa postura de fé. Elas se realizarão na nossa vida. Cada uma delas. Porque Deus, meus irmãos, não é homem para mentir. Isso está dito. E que a sua palavra, está dito lá, ela não cai por terra. Ela não é vazia. Mas a palavra de Deus prospera naquilo que lhe apraz. E Jesus, como disse João, é o Verbo feito carne. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Diz assim, esse homem, e aí nós gostaríamos de discernir aqui com vocês um pouco do perfil do servo, da serva de Deus, que todos vocês certamente são, porque estão no santuário para servir a Deus. O culto é um serviço de honra a Deus, do qual você está participando. Todos nós gostaríamos de saber esse perfil. O que é necessário desenvolver-se na nossa vida? E esse é um momento oportuno, porque estamos terminando um ano onde nós deveríamos, com sinceridade, reconhecer algumas das limitações, alguns dos pecados que cometemos e geraram para nós alguns prejuízos, alguns danos em nós ou em pessoas queridas por nós. A Bíblia diz que esse homem, que era o homem que herdou a promessa, que é o homem que tocou na promessa de Deus, da encarnação do Filho de Deus, ele era justo. Nós estamos vivendo um sério problema em relação a esse conceito. O homem justo, seja a expressão tzedakah, seja a expressão de kaiosine, que está no Novo Testamento, uma hebraico, outro grego, ela designa aquele que anda nos caminhos de Deus. A melhor expressão para a gente corporificar o que seria, na visão de Deus, na visão da palavra de Deus, um homem e uma mulher justa, é Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E termina dizendo, você pode repetir comigo? Termina dizendo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe o que significa isso? Isso é uma promessa. Isso é uma promessa não só para Simeão, não só para os tempos bíblicos. Isso é uma promessa para a sua vida. Quem quer ser bem-sucedido? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, irmãos e irmãs. Mas o caminho é esse. Eu poderia sair discernindo um pouco mais da palavra do Salmo 1, mas aí eu teria que me estender muito longo. Mas eu gosto, por causa do momento que estamos vivendo no Brasil, de citar sobre a roda dos escarnecedores. Aí você diria, não, eu faço parte de uma célula, não é? Eu faço parte de uma classe da escola dominical, eu não participo da roda dos escarnecedores. Mas será que você assiste novela da Globo? Alguns programas de televisão são verdadeiras rodas dos escarnecedores. Porque induzem você a achar que é certo adulterar, achar que é certo trapacear,
Achar que é certo se corromper se vai levar alguma vantagem. Achar que é certo o homossexualismo, porque muitas novelas celebram as relações homossexuais. E aquilo, amados irmãos, aquilo que entra, sai. Aquilo que entra na nossa alma acaba programando os nossos valores, começarmos a achar certo o que a Bíblia diz que é errado. E nós vamos perdendo, diante de Deus, nós vamos perdendo a oportunidade de ser bem-sucedidos. Ou, por exemplo, com relação a nossas relações de negócios, de trabalho. Sempre há pessoas nos estimulando a agir fora da palavra. E muitas vezes, constrangido pelo ambiente, concedemos, mas cada vez que nós concedemos, nos afastamos mais da palavra de Deus e nos afastamos mais das promessas de Deus, tudo por questões objetivas que são postas diante de nós como normal. Todo mundo faz. Poderia citar muitos exemplos, mas eu acho que o Espírito está trazendo à sua memória alguns. Diz que ele era piedoso também. Essa palavra para nós pode gerar alguns conceitos equivocados. A gente diz que fulano é piegas, né? Super religioso. E isso no Brasil, eu costumo dizer que a coisa mais difícil de encontrar no Brasil é uma pessoa ateu. Um ateu no Brasil. Porque os ateus que eu já ouvi falar, eles dizem, eu sou ateu graças a Deus. Não é? É ateu até ter um câncer. Ateu até alguém da família entrar numa situação desesperadora. Aí vem alguém e diz assim, vamos lá na igreja fazer oração. Vai lá e pede oração por mim. Não é? Ele não vai. Ou então, observe isso. Já foi mais comum, mas hoje quizás não é tão comum, mas ainda vejo pessoas, as mais diferentes, passando pela frente da igreja, dentro de um ônibus, passam em frente a uma igreja e faz o sinal da cruz. Nunca vai à igreja, só quando morre alguém, não é? Ou um casamento, mas ele faz o sinal da cruz. Glaucio outro dia disse que eu vi um documentário em que uma atriz famosa, não lembro o nome, ela estava sendo entrevistada num programa de entrevista e ele perguntou várias coisas da vida dela, perguntou isso, e sua religiosidade? Ah, eu sou muito religiosa, eu tenho até um altar lá junto do meu quarto, eu me ajoelho todo dia, adoro. Aí ele perguntou, mas quem que você adora? Qual é a sua religião? Ah, eu adoro tudo, eu gosto de adorar. Ela estava adorando, mas não sabia nem o que ela estava adorando. Isso faz parte de uma religiosidade popular, difusa, em que as pessoas dizem assim, o importante é crer em alguma coisa, não é? Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Quantos aqui já ouviram alguém falar isso? E que você respondeu na hora? Não é verdade. Não é verdade. Tem muitos caminhos que levam para o inferno. Só tem um caminho que leva para Deus, Jesus. O recém-nascido em Belém, esse é que te leva para Deus. Mas dentro da difusa religiosidade brasileira, nós acabamos assim a sentir, concordar, sem manifestar pela palavra, mas ouvimos as pessoas dizerem, desculpe a expressão, besteiras dessa natureza, e nós acabamos não discordando, para ficar bem com as pessoas. Sabe, irmãos, o politicamente correto pode te levar para o inferno. Porque tem horas que você tem que firmar as suas posições de fé, que pode gerar até algum transtorno para você. Mas eu digo para você, quando você firma uma posição de fé, os anjos te aplaudem, o céu se alegra, porque lá está um servo, uma serva fiel, que ouve a palavra, cumpre a palavra. Você quer ser honrado e honrada pelos homens? Ou você quer ser honrado por Deus, estabelecendo sobre a sua vida decreto de bênção e de promessa? É uma escolha diária. É algo que você tem que decidir todo dia. Isso é ser piedoso.
é carregar no coração um temor a Deus, uma submissão, um quebrantamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Por que o salmista diz isso? Como eu disse no início, o templo ficava no alto do monte Sião, em Jerusalém. Quem subirá ao monte do Senhor? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Repita comigo: as mãos limpas e o coração sujo. E Deus espera isso de você. Deus espera isso de você, para que Ele cada vez mais possa te abençoar. Mas diz também que Ele esperava a consolação de Israel. Nós todos vivemos de esperas, né? Nós esperamos até para nascer, né? Porque alguns apressadinhos nascem com 7 meses, mas o normal é nascer com 9 meses, né? Nós esperamos muito. A nossa vida é uma soma de esperas. Algumas legítimas, outras tantas não são muito legítimas porque não corresponde àquilo que Deus tem para nós. Nós esperamos aquilo, mas Deus tem outra coisa, não é? Eu já pedi sinal a Deus, né? Eu queria muito algumas coisas e Deus tem senso de humor. Um dos exemplos que eu dou é minha irmã, né? Ela tinha, a minha esposa, Glaucia, ela tinha definido e orado a Deus que ela não queria casar com pastor. Acabou casando com um pastor, não é? A gente se curva diante da evidência. O coração do homem, da mulher, pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Espere em Deus. Em épocas políticas, os políticos saem fazendo promessas que eles sabem que são verdadeiras mentiras, né? E nós também sabemos, mas a gente vota acreditando, não é verdade? Que eles vão cumprir tudo aquilo. Às vezes, se a gente tiver um pouquinho de raciocínio, a gente vai perceber que não é possível ele realizar todas aquelas coisas, até porque ele tem limite nas atribuições dele. Mas a ansiedade de conquistar algum poder o faz criar expectativas no coração das pessoas que não vão ser nutridas. Mas Deus coloca para nós muitas promessas, que são expectativas dele. Mas ele é poderoso para realizar. Maria diz: o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Quando você crê em Deus, você pode esperar no Senhor. Quem espera no Senhor vê as coisas acontecerem. Não na cultura contemporânea, em que você pega uma comida congelada, bota no micro-ondas e em 5 minutos você está comendo. A gente, às vezes, o pastor falou isso aqui no início, né? Aquele imediatismo que a nossa civilização coloca. O micro-ondas de Deus pode ser em 1 segundo, como pode ser em 10 anos. Não é? Porque é Deus que faz, e quando Deus faz muito melhor que nós. Muito melhor que os homens e as mulheres. Diz também que o Espírito Santo estava sobre ele. A presença do Espírito de Deus, todo o ministério profético em Israel foi obra do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo gera em você poder sobrenatural. Gera em você possibilidades que você nunca imaginava. E Deus nos surpreende com isso. Uma das fim de anos, natais, assim, que eu fui tremendamente marcado, foi quando eu, ainda pastor, e tinha terminado o culto de Natal, e nós tínhamos uma ceia lá em casa, e tia Marli tinha ido para o Rio, estava conosco, mais o Rogério, e Glaucia tinha preparado, e nós acendamos a mesa, e de repente tocou o interfone, eu fui atender, era uma senhora que estávamos evangelizando, entregando literatura, vez ou outra ela aparecia aí à igreja, e ela, falando no telefone, disse: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui. Eu disse: agora? Ela falou: pastor, eu preciso que o senhor venha agora aqui. Eu olhei para a Glaucia, na época as crianças, né?
assentado à mesa, tia Marli estava ali sentada à mesa, todo mundo só me esperando terminar de atender o telefone para sentar à mesa. E o Senhor disse, desce. Eu morava no 10º andar, ela estava no 6º andar. Eu desci. E a Deise havia se separado do esposo, tinha 2 filhas, e essas filhas foram para a festa com amigos e ela estava sozinha. E aí ele me contou a tragédia dela. E aí então eu apresentei a consolação de Israel, Jesus Cristo, para ela. E ela recebeu a Jesus naquela noite. Foi a noite de Natal mais impactante da minha vida, porque eu vi alguém nascer de novo como Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Mas a história não termina aí. Eu estava me despedindo da igreja naquele fim de ano, porque estava sendo levado para ser professor na Faculdade de Teologia. E em março a igreja fazia aniversário. E eles me convidaram para pregar no aniversário da igreja. E o pastor que me substituiu tinha preparado um grupo de pessoas para o batismo. E entre elas estava a Deise. E aí eles se colocaram à frente e ela pediu a palavra. Só que ela não se virou para a congregação, ela virou para mim. Disse assim, Pastor Paulo, eu quero dizer para o senhor que se o senhor não tivesse descido naquela noite, eu ia me jogar da janela do meu prédio. A nossa vida, irmãos, foi levantada, a sua experiência com Deus, você foi levantado para ministrar ao mundo aquilo que você já recebeu. Natal é esse anúncio, os anjos anunciam, Maria anuncia, Simeão anuncia, e a igreja do Senhor, que é você, anuncia a boa nova de salvação. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Essa é a mensagem. Muito simples, verdadeira. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o estado de espírito de Simeão naquela manhã. O Espírito Santo estava sobre ele. E essa é a promessa, essa é a palavra. E eu acredito que quando ele abriu os olhos naquela manhã para se dirigir ao templo, como era costume, o Espírito Santo. Esse homem orava pela consolação de Israel, esse homem orava pela vinda do rei. E eu acredito que nesse momento, naquela manhã, ele teve o privilégio que os profetas que anunciaram a vinda do Messias não tiveram. O Espírito Santo falou para ele assim, é hoje. É hoje que você vai ver realizar-se a promessa. Eu acredito que ele nem tomou café da manhã, é tudo imaginação minha, porque o texto não diz isso. Mas quando você tem assim algo de sobrenatural, algo vindo de Deus, um presente vindo de Deus sobre a sua vida, as coisas mais humanas ficam num segundo plano e você ingressa num plano do mundo espiritual. E ele deve ter corrido para o templo. E ele tocou nas promessas de Deus. Você sabe, as promessas de Deus não se pode contar. São muitas. Eu não sei quantas você já tocou. Eu sei que naquele dia Simeão tocou nas promessas de Deus. Eu não sei quantas você tem expectativas. Eu não sei quais são os desafios que você tem. Mas eu creio que Deus deseja que você, como Simeão, toque nas promessas de Deus. Eu queria oportunizar, nesse instante, que você venha ao altar e deposite aqui sua esperança. Deposite aqui a sua expectativa de que Deus realize sobre ti, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, as promessas de Deus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que o Ministério do Louvor, não sei se canta o Cântico de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E enquanto nós cantamos, eu convido você a estar nesse altar. Altar da encarnação. Altar do Verbo que se fez carne.
Altar onde Deus estende a mão sobre os quebrantados de coração para tocar, experimentar, apropriar-se das promessas de Deus. Se Deus falou com você, não resista não. É bom, é muito bom estar no altar. É o lugar da bênção. Quero convidar o pastor Evandro e os demais pastores para estendermos as mãos. Nós vamos levantar um clamor em seu favor, para que o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo da dificuldade seja superado pela alegria da salvação, pela notícia da salvação, pela notícia das promessas de Deus. Vamos cantar. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá.